Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Mais um final de semana que chega, né? E a gente aqui firme e forte, graças a Deus. Com os nossos grãozinhos no caminho de hoje, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, trazendo pra gente hoje no Evangelho o capítulo 27, Pedi e obtereis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Vede o céu e o inferno, segunda parte em exemplos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E num e noutro caso, a prece é inútil. Sem penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados? Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento? Sobre a terra, quando um homem é condenado perpetuamente, no caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa ir sustentar suas correntes para lhe aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Imaginai que entre os condenados pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque, segundo vós, não poderá esperar sua graça, lhe recusarias um copo de água para estancar-lhe a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que coloca em primeiro lugar entre os deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. Muito bem, a leitura é mais extensa um pouco, mas aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o poder que tem as nossas orações. Como as nossas orações podem ajudar aqueles que já partiram, né? E os que estão sofrendo ainda no plano espiritual. É como um remédio que chega para o doente, né? É como um alimento que chega para quem passa fome. O remédio vai aliviar as dores, vai aliviar o sofrimento, né? E o alimento vai aliviar a fome e vai dar a força para que esses irmãos se reergam, se levantem, continuem firmes na caminhada, né? As nossas preces têm muito poder, têm muita força, porque elas são geradas, elas têm que ser geradas pelo nosso coração. É nosso sentimento que vai ali carregado naquelas preces. É o que nós desejamos ao Espírito que a gente está se dirigindo naquele momento, né? Então, as nossas orações pelos mortos e pelos que estão sofrendo, elas têm um poder muito grande dado por Deus para que a gente possa ajudar aqueles irmãos que já desencarnaram, né? E que ainda continuam sofrendo também, pelo próprio laço que tinham terreno e ainda não se desligaram disso, eles sofrem. E nada melhor para eles, eles agradecem a todo instante as orações que recebem.
porque a oração chega lá como energia, como prova de amor, uma lembrança querida, pedindo por aquele que está recebendo essa oração. Então, nossas orações, sim, elas têm uma força muito grande na ajuda a esses irmãos. Então vamos procurar sempre, pessoal, quando a gente for fazer nossas orações, elevar sempre o nosso pensamento àquele irmão que a gente está, por quem a gente está orando. Nos ligar mentalmente com ele, porque a nossa energia chegue a ele e lhe dê uma força, lhe dê uma carga nova para que ele continue sua caminhada. E é isso que o Pai quer de cada um de nós, porque como ele trouxe a nós, através de Jesus, a lei maior, a lei de amor, ele quer que esse amor prevaleça pela eternidade. E como que ele vai ajudar, né, quem já desencarnou, quem está no plano espiritual, como que ele vai ajudar sem ser pelo poder do pensamento e do amor destinado através daquele pensamento ao espírito que está necessitado, né? Então vamos lá, nossas orações, vamos nos ligar mentalmente àquele que nós estamos nos dirigindo e derramar sobre ele toda a energia, todos os bons fluidos, todo o desejo de bem que a gente possa, para que esse espírito se reerga novamente, se alimente daquela energia, se fortaleça e continue a sua caminhada. E para os que estão em sofrimento, para que recebam ali o remédio, o bálsamo que vai aliviar a sua dor, o seu sofrimento, né? Uma simples lembrança e uma oração já são um remédio excepcional para todos. Bom, nosso livro dos Espíritos hoje vai trazer para a gente, peraí que eu desmarquei, a questão 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Simples. Não tem mais nada para dizer. Aqui no livro não fala mais nada, né? Ele manda a gente ler o livro dos médiuns, no capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. O espírito é indivisível, ele é um só. Ele foi feito para utilizar um corpo só, né? Como transporte seu, como instrumento seu. Então não tem como o espírito animar dois corpos simultaneamente, tá? Nossa alma habita um corpo só o nosso, tá bom? Tá explicado, né? Não precisa mais explicações. Quanto às incorporações, é outra história que nós vamos ver mais para frente, tá? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê toda a luz que nós precisamos na nossa caminhada, para que a gente prossiga firme e forte no compromisso que assumimos junto ao Pai quando reencarnamos aqui nessa terra. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Tenham todos uma ótima sexta. Que Jesus nos abençoe. Beijo no coração, fiquem com Deus.